Irmãos, ele começa com um chamamento. Rogo-vos, pois. Ele está chamando os seus ouvintes. Vem para perto de mim que eu quero falar com vocês. E o argumento dele foi lido aqui pela irmã Rayane. O argumento para Paulo convocar estes para esta recomendação são as misericórdias de Deus. É o que Deus fez por ele. Foi a graça que trouxe Jesus do céu, fez com que ele fosse humilhado, maltratado. Esse amor incalculável foi derramado por nós e agora o apóstolo Paulo reivindica isto. Pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. Olhe bem o amor imenso de Deus. É esse argumento que eu quero colocar aqui diante de vocês. Chegam para perto de mim. E eu vou fazer um apelo a vocês. Olha o que ele fez. Veja bem o que ele fez. Ele te tirou da lama do pecado. Te deu uma nova vida. Te deu uma entrada gratuita para o céu. Você, na verdade, não merecia isso. Muito pelo contrário. Merecia a perdição. Mas olha o que ele fez. Foi isso que ele fez. Então ele chama: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Irmãos, nós não podemos apresentar os nossos corpos, tudo que nós somos, para outra entidade, para outra finalidade, senão para Deus. Irmãos, tem gente aí que está entregando seu corpo a um monte de outras coisas e não a Deus. Irmãos, olha só, lá em Romanos 6 ele diz o seguinte: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Romanos 6,13, não vamos ler até o 15. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Não podemos fazer isso. O nosso corpo, ele só pode ser oferecido a Deus, porque Deus tem direito sobre ele. Deus o resgatou da perdição. Deus fez com que o sangue de Jesus fosse derramado. Deus colocou nesse corpo o Espírito Santo dele. Então esse corpo não pode ser oferecido ao pecado como instrumento de iniquidade. Não pode. Só pode ser oferecido a Deus. Mas oferecemos a Deus como ressurreto dos mortos. Já não somos mais aqueles mortos em pecados e em delitos. Deus já nos ressuscitou para uma nova vida. Os vossos membros eles têm que ser oferecidos a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amados irmãos, não podemos oferecer nossos corpos a ninguém mais, senão a Deus. E ainda no mesmo capítulo de Romanos, do 6 ao 18, nós vemos lá, lá no 16, veja aí, 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, quem oferece o seu corpo para Deus, está oferecendo ele para a justiça, e vai encontrar felicidade, alegria e paz. Mas quem oferece o seu próprio corpo para obedecer ao pecado, ele vai, como consequência, receber a morte. Então Deus está sendo bem claro, as palavras estão bem claras. Quem ofereceu o seu corpo ao pecado vai ter como recompensa a morte. Mas quem ofereceu o seu corpo a Deus, como obediência para a justiça, vai receber uma vida legal. Diz lá no outro texto, o apóstolo, vida e paz. Então é isso. Ele continua: uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Então ele quer que o nosso corpo seja oferecido a Deus como sacrifício vivo. Irmãos, em toda a história da Bíblia no passado, aparece a figura do animalzinho que era sacrificado. O primeiro animal a ser sacrificado, alguém se lembra? Sabe qual foi? Foi aquele que Deus matou para poder cumprir a vergonha que Adão estava sentindo.
Então os animais eram sacrificados para que o ser humano pudesse ser beneficiado. Então vieram muitos animais, muitos sacrifícios. Abel ofereceu a Deus o sacrifício de animal, porque essa era a instrução de Deus. Então muitos animais. Salomão, quando inaugurou aquele templo, ele ofereceu muitos animais de sacrifício. Mas eu pergunto aos irmãos, será que Deus estava muito contente vendo os animais serem mortos? Será que sangue de animal agrada a Deus? Será que sacrifício de carneiros, de cabras, de bodes, de pombinhos agradam a Deus? Irmãos, vamos dar uma olhadinha em 1 Samuel 15, 22. Olha que texto legal. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Irmãos, Deus tem prazer mesmo quando Ele é atendido. Eu estava meditando: Senhor, o Senhor é tão rico, o que alguém pode dar para Ti, para Te alegrar? Aí eu fiquei pensando: o que nós daremos para um homem bem rico? Um homem rico já tem tudo, mas você poderia dar para ele lealdade. Isso não é. Então nós podemos dar a Deus um sacrifício vivo, nós podemos dar a Deus lealdade. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carne. Na verdade, só existe um sacrifício que agrada a Deus, é o sacrifício do seu Filho. E o apóstolo está nos convocando aqui a apresentarmos a Deus um sacrifício que seja vivo. É um sacrifício que agrada realmente a Ele. Lá em Amós 5, 21 a 24, nós temos outro texto que fala como Deus prefere um sacrifício vivo. Amós 5, 21 a 24. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nem prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei dele, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não virei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro vermelho. Algumas pessoas pensam que Deus se satisfaz com alguns sacrifícios esporádicos que as pessoas vêm apresentar para Ele. Na verdade, o que Deus quer é justiça, Deus quer juízo, Deus quer retidão, Deus quer pessoas que sejam fiéis, Deus quer pessoas que sejam firmes naquilo que Ele falou. Oferecer a Deus um canto, oferecer a Deus alguma outra coisa e deixar de lado a justiça, a retidão, a verdade, a lealdade ao que Ele falou, isso não é uma boa troca, é uma troca muito infeliz. Eles ofereciam sacrifícios, mas na verdade Deus não se agradava deles. Deus está nessa palavra nos convocando, pelas misericórdias de Deus, a apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É um culto que seja coerente com a razão. Daí sai a palavra lógica. É um culto espiritual. Irmãos, o que tem de culto tem que ter de espiritual. Toda vez que a Bíblia fala em culto, mais um pouquinho já vem a palavra espiritual. Nós precisamos deixar o Espírito Santo dominar o nosso espírito. Assim nós conseguiremos prestar a Ele um culto espiritual. Esse culto não é do jeito que nós pensamos que ele possa ser. Lá no texto de João 4, quando ele estava conversando com aquela mulher, Jesus falou essa série de frases, que o
Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja lá, 1 Pedro 2,5, quando ele fala que nós somos edificados e nós somos sacerdotes reais, ele diz o seguinte, versículo 5, ó, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdotes santos, ó, a fim de oferecer sacrifícios, tem que ser espirituais e tem que ser agradáveis a Deus, e só pode ser por meio de Jesus Cristo. Então Paulo está convocando os crentes, apresentem-se, venham com os seus corpos e tragam um sacrifício vivo, tem que ser santo e tem que ser espiritual. E ele prossegue, dando a recomendação que deve ecoar em nossa mente, nosso coração. No versículo 2 ele começa outra orientação que vale a pena nós atentarmos para ela. E não nos conformeis com este século. Conformar-se significa o seguinte, é se adequar à sua mente, ao caráter de alguém, ao padrão de outro, é moldar-se de acordo com. Então ele está dizendo para os gentios de Roma, os crentes de Roma, eu já ministrei a vocês a teologia, agora vocês têm que ter uma vida nesse estilo que eu vou dizer. Apresente-se em sacrifício vivo e não se amolde, não se conforme, não se adeque ao caráter de alguém. Vocês precisam ser totalmente diferente deste século. Eu separei aqui as traduções da Bíblia Viva. Vamos ver então como diz esse pedacinho lá. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Irmãos, esta é a ordem de Deus. O que nós podemos dar a Deus, já que nós queremos agradar? Já que Ele é nosso amigo, já que Ele fez tudo isso por nós, o que nós podemos dar a Ele? Nós podemos dar a Ele lealdade. Lealdade à sua palavra. Se Ele nos recomenda a não imitar a conduta e os costumes deste mundo, vamos dar a Ele lealdade. A NVI, não se amoldem às paixões deste mundo. NTLH, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Vamos dar a ele essa lealdade. E a tradução católica diz assim: não se amoldem às estruturas deste mundo. Irmãos, as estruturas, o padrão e o caráter desse mundo, eles são contrários a Deus. Se nós quisermos ver mais, nós podemos ir lá em 1 João 5,19. Olha o que ele diz lá, 1 João. Vamos ler todos? 1 João 5,19. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo não é de Deus, o mundo é do maligno. Ele está tranquilamente aos braços do maligno. Então o crente não pode se conformar com ele. Cada um deve estar seguro de que não está se conformando com o mundo. Cada um deve estar convicto disso, de que não está se conformando com o mundo, se amoldando a ele. Porque se o contrário for a verdade, a vida não será boa, e Deus merece muito mais do que isso. Não se amolde. Irmãos, a palavra de Deus não deixa dúvida quanto a essa questão. 1 João 4,5 aparece 3 vezes essa expressão. 1 João 4, não é 1 João 4,5, mas 3 vezes aparece essa expressão. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Não é a nossa fé? Não é os que creem em Deus? Irmãos, o mundo é para ser vencido. Ele não é para ser acompanhado. O
O crente ele foi chamado para vencer o mundo, não para se adequar ao mundo. Quem é que vence o mundo? Você não sabe? É aquele que crê. Está aí, ó. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, o mundo é para ser vencido. E ninguém vence o mundo dando o braço a ele. Nós vencendo o mundo, oferecendo resistência a ele. Agora vamos ver então 1 João 2,17. Veja se vale a pena se associar com o mundo, com o presente século, com a presente geração, com os títulos desta geração. Olha só. Ora, o mundo passa. Irmão, nós vamos nos associar com aquilo que passa? Ou vamos ficar com aquilo que permanece eternamente? Nós vamos ficar com o que permanece eternamente. O que passa não deve encher os meus olhos, nem fazer com que eu gaste os meus preciosos minutos e segundos de vida que Deus me deu. Então, meus amados irmãos, estejam seguros de que não estamos nos conformando com esse mundo. Ainda continua: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Parece que a coisa vai ficando mais feia para o lado daqueles que amam o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É alguma coisa perigosa. E o texto continua. Voltemos a Romanos capítulo 12. Ele diz o seguinte: mas transformar. A palavra de ordem de Deus para os seus servos é transformação. Mude a forma. Deixe o Espírito de Deus transfigurar você. Jesus foi levado àquele monte, levou Pedro, Tiago e João, e Jesus foi transfigurado. Ele ficou num estado que os apóstolos ficaram atordoados. O texto diz que a roupa de Jesus ficou branca como nenhum lavandeiro, nenhuma lavanderia conseguiria fazer para aquele branco assim. Então o que Deus quer dos seus seguidores é uma transformação nesse nível. Precisamos apresentar essa transfiguração na nossa vida. Precisamos deixar a sociedade ver isso nos nossos olhos. Eles precisam saber disso. Eles precisam olhar para os crentes e descobrirem isso. Este homem, esta mulher, ele foi transfigurado por Jesus. Ele foi transformado por Jesus. Irmão, se tem uma coisa triste, é ouvir alguém falar dos crentes e a gente ouvir aquele testemunho. Tem um rapaz na minha sala que eu voltei a ser aluno, agora eu sou estudante. Um rapazinho de 21 anos. Ele fala como se fosse a coisa mais fantástica do mundo, que ele tem 5 namoradas. Até aí tudo bem. Eu falei: amigo, se você pensa que você tem virtude, isso não é virtude. Virtude é você ter uma só e ser fiel. Mas o triste da história foi que ele falou o seguinte: elas são, gente, e elas são crentes. E quando ele fala namorada, não é aquela menina, é a mulher dele. São 5 mulheres que ele tem. E o triste foi ouvir ele falar: não, elas me levam na igreja também, elas são da igreja. Eu falei: meu Senhor, que dor no coração saber que, ao invés das pessoas serem transfiguradas por Jesus, elas são iguais às mundanas. Que tristeza ouvir aquilo daquele menino. Mas eu tenho uma expectativa boa que ele se converta. Eu vou levar aquele livro para ele. Ele vai ler um macho carpinteiro e nós vamos conversar com ele sobre isso. Deus quer que o seu povo seja transformado